Hoje, você vai descobrir a verdadeira história de Moisés, o homem que desafiou impérios, abriu o mar, falou com Deus e revelou segredos que poucos conhecem até hoje. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga toda a Bíblia. Antes de ser um libertador, Moisés era um homem marcado pela morte. Nascido em uma época em que o faraó ordenara o extermínio dos meninos hebreus, ele foi escondido por sua mãe, colocado em um cesto e lançado nas águas do Nilo, o mesmo rio onde tantos haviam sido sacrificados. Mas Deus transformou o instrumento da morte em um caminho de salvação. A filha de Faraó o encontrou, e o menino destinado a morrer cresceu dentro do próprio palácio do inimigo. Durante 40 anos, Moisés viveu como príncipe no Egito, educado, poderoso, mas vazio. Quando viu um egípcio maltratando um hebreu, sua fúria o levou a cometer um assassinato, e de um príncipe tornou-se um fugitivo. Deus o levou ao deserto, não para puni-lo, mas para moldá-lo. Foi ali, em Midian, pastoreando ovelhas, que ele conheceu o verdadeiro pastor. E diante da sarça ardente, uma chama que queimava sem consumir, Moisés ouviu a voz que mudaria o destino de uma nação. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Deus o envia de volta ao Egito, um homem simples, com um cajado na mão, enfrentando o rei mais poderoso da terra. Moisés não levava exércitos, mas levava algo muito maior, a autoridade do Deus vivo. As 10 pragas que caíram sobre o Egito não foram apenas punições, foram uma guerra espiritual contra cada divindade egípcia. E quando o Mar Vermelho se abriu, Deus não apenas libertou um povo, mas revelou ao mundo que nenhum poder terreno pode impedir seus planos. No deserto, Moisés viu milagres e enfrentou murmurações. O povo que havia sido liberto agora duvidava de Deus, mas quando Deus quis destruí-los, foi Moisés quem se colocou na brecha e orou: Senhor, se não perdoares este povo, risca o meu nome do teu livro. Moisés foi mais do que um líder, foi um intercessor que refletia o coração de Cristo muito antes do Calvário. Poucos sabem que na Bíblia, a morte de Moisés é um dos maiores mistérios da história sagrada. Ele morreu no Monte Nebo, diante da terra prometida, mas ninguém nunca encontrou seu corpo. O livro de Judas, no Novo Testamento, revela algo impressionante. O arcanjo Miguel disputou com Satanás o corpo de Moisés. Por quê? Porque a missão dele ainda não havia terminado. Séculos depois, Moisés aparece ao lado de Elias na transfiguração de Jesus, provando que Deus preservou seu servo para um propósito eterno. A vida de Moisés aponta para algo muito maior. Ele libertou Israel da escravidão do Egito, mas Cristo libertou a humanidade da escravidão do pecado. Moisés abriu o mar com um cajado. Cristo abriu o caminho para o céu com a cruz. Moisés subiu o monte e desceu com a lei. Cristo subiu o monte e desceu com a graça. A história de Moisés é mais do que um relato antigo. É um convite para todos os que estão fugindo, cansados, perdidos, porque o mesmo Deus que falou com Moisés ainda fala hoje. E se você deseja ouvir essa voz, abra sua Bíblia e descubra na Bíblia